A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Chegamos ao último trimestre de 2024 com lições preciosíssimas. Aqui o comentarista é o pastor Elinaldo Renovato e vai trazer essas lições para o nosso benefício, o nosso aprendizado. Você que já participa da Escola Bíblica, que continue participando e o Senhor continue te abençoando. E você que não participa ou que participou e parou na caminhada, volte a participar, participe e aprenda mais da palavra do Senhor. Estas lições serão para o teu benefício próprio. O Espírito Santo quer te fazer conhecedor das suas promessas, tá certo? E nesse trimestre, nós vamos falar sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Tá bom? É a lição de número 1, vai dizer assim, as promessas de Deus. E o texto abre: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1, versículo 12. Verdade prática. Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele. E nos 3 tópicos que vamos estudar nessa manhã, que na verdade isso aqui é apenas um resumo que eu estou trazendo para você. Então estude, pegue a tua revista, estude bem a lição, tá certo? Apesar que domingo agora é votação, mas você pode ir à escola. Na nossa congregação terá escola bíblica pela manhã e a votação é após a escola. Cumpra o seu dever cívico, mas primeiro o reino de Deus. Esse é um conselho que eu lhe dou. Eu sei que na maioria das congregações não terá a lição este domingo, mas na nossa terá. Creio que no templo sede também terá a escola bíblica. O pastor colocou e é de muita importância. Terá bastante tempo após as 10 para você cumprir o teu dever cívico, tá bom? Mas participe da escola bíblica. E aqui, no caso da tua congregação não tiver domingo, mas provavelmente vai repor esta lição, então aprenda e seja cheio da graça nas promessas do Senhor, tá certo? Então vamos lá. Eu não vou comentar a lição, fica para a sala de aula, mas vou apenas trazer aqui um resumo da lição, tá certo? Olha, eu vou falar apenas das promessas condicionais e das promessas incondicionais, tá? Vou começar pelas promessas incondicionais. São aquelas promessas que, querendo nós aceitar ou não, elas irão acontecer. Querendo o ser humano ou não, elas irão acontecer. As promessas que Deus fez ou que fará a alguém. Quando Deus faz uma promessa, ela pode até, no tempo do homem, ela pode até tardar. Nós podemos até dizer, mas está demorando essa promessa. Às vezes, depende de nós que a promessa seja cumprida. São as promessas condicionais. Nas promessas incondicionais, eu posso começar em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus vem ali na sentença do homem, da mulher e da serpente, ele fala que da semente da mulher nasceria um, né? Porém, inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher, né? Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa foi uma promessa incondicional que o Senhor colocou. E essa promessa se cumpriu, porque veio Jesus, a semente da mulher, para pisar na cabeça de Satanás, porque naquele momento ali, que introduziu o pecado no mundo, Satanás estava querendo colocar um ponto final na obra-prima do Criador. Porque todas as coisas Deus trouxe à tona pela sua palavra. Haja árvores, haja aves, haja animais, haja tudo o que ele fez, né, na criação da natureza. Mas já para o ser humano, como nós sabemos a história, ele pegou lá do pó da terra, fez um boneco, soprou nas narinas, dando fôlego de vida, o homem se tornou alma vivente, e ali ele não tinha pecado.
Mas Satanás, como ele não aceita a derrota, então ele cria situações para que venha tentar desfazer aquilo que Deus fez ou criou, como no caso do ser humano. E ali, mas Deus, ele não perde, ele nunca perdeu batalha e jamais perderá. Então ele criou ali um meio para trazer a salvação à humanidade. E ele fez uma promessa que da semente da mulher nasceria um que traria o benefício, o escape, a salvação. E assim aconteceu e culminará na volta do Senhor, levando para os céus aqueles que aguardam a sua promessa, os que aguardaram e que aguardam a sua promessa. A segunda promessa incondicional que eu vou trazer aqui em Isaías capítulo 7, versículo 14, quando o profeta diz: "E a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel", né? Que é Deus conosco, ou Deus entre os homens. Essa promessa, ela durou cerca de 700 anos, mais ou menos, quando Deus prometeu ali em Israel que a virgem conceberia. Muitas moças, muitas donzelas, muitas virgens aguardavam que a promessa poderia se cumprir nelas, né? Quantas morreram na espera da promessa, não se cumpriu. Muitas envelheciam esperando a promessa, não se cumpriu, até que, como eu já disse, cerca de 700 anos depois, cumpriu essa promessa em Maria, a noiva de José, que mais tarde se tornou esposa de José, que através dela veio o Salvador, veio a semente para nos trazer a salvação. E em João capítulo 16, vem a promessa incondicional de Deus sobre a vinda do Espírito Santo. Quando Jesus diz: "Eu vou para o Pai e enviarei outro Consolador. Se eu não for, ele não virá. Então eu vou e ele virá." E ele veio, o Espírito Santo, essa promessa incondicional, mesmo que os discípulos não estivessem entendendo, mas ela se cumpriu. E nos 50 dias, do dia da festa das colheitas, né, a festa do Pentecoste, 49 dias, 7 semanas, no dia de número 50, que estava sendo realizada a festa do Pentecoste, o Espírito Santo veio para ficar e está conosco até a volta do Senhor, estará conosco até a volta do Senhor. Essa promessa incondicional de Deus, ela se cumpriu no dia de Pentecoste, né, há quase 2000 anos. E João capítulo 14, outra promessa incondicional do Senhor, é a volta de Jesus Cristo. Ele prometeu, querendo o ser humano ou não, vai acontecer. Muitas pessoas já não acreditam, e até mesmo muitos crentes, eles se tornaram evangélicos. Eles se acomodaram, eles se aquietaram a um sistema religioso, e cada um tem a sua igreja. A minha igreja A, a igreja B, a igreja C e assim por diante. E eles falam de Jesus, e eles até declaram o amor a Jesus, e Deus é Pai, Jesus é meu Salvador, e isso, aquilo, outro, Jesus é bom, e eles esperam Jesus só nesta vida. Eles não têm aquele anseio pela volta de Jesus, né? Esse grupo é o grupo das virgens loucas, que eles até esperam o noivo, mas não é com aquela ansiedade, não é com aquela dedicação, aquele anseio, aquela vontade, e que essa promessa se cumpra. Estão na sonolência e estão acomodados, tá certo? Mas essa promessa vai acontecer. E Paulo ratifica ela, ele dá mais ênfase, mais segurança em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, quando ele diz que o mesmo Senhor bradará do céu, ao som da trombeta, né, do arcanjo. Ele vai descer, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois os que estiverem vivos serão transformados. Junta-se com os que estavam mortos e encontra Jesus nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. E aí, por fim, né, aí vai a ceia, né, a grande ceia, é as bodas do Cordeiro,
é o casamento do Cordeiro com a esposa, que é a igreja, para depois estabelecer o reino de Cristo aqui na terra, o reino de 1000 anos, o reino justo, o governo justo. Esse sim é justo. Não é um governo de promessas banais, promessas de tantas promessas, né? Nós estamos nos dias das promessas. O homem promete. Do governo terreno tem promessas em todos os lugares. Falar do nosso Brasil, nos mais de 500 municípios hoje, estes dias, este ano, né, que se findará agora domingo, promessas, 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 promessas que não serão cumpridas, algumas em partes, algumas em partes, mas promessas que não serão cumpridas. O que eu tenho por certo é que muitos que se dizem filhos de Deus se iludirão com essas promessas e acabarão fixando residência na terra, porque promessas que realmente se cumprirão, que se cumpriram e se cumprirão, somente são as promessas do nosso Deus, tá certo? Então essas promessas incondicionais, e a principal delas é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para nos levar para a eternidade. Como disse o apóstolo Paulo, para sempre estaremos com o Senhor. Amém? Você espera essa promessa? Crê nessa promessa? Está firmado nessa promessa? O hino de número 107 diz: firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Aleluia. Agora eu vou falar sobre as promessas condicionais, né? Esse vídeo não pode ficar muito extenso, como eu disse, é apenas um resumo, tá bom? Você estude a sua lição e lá na sala com o professor ou a professora, domingo, você fará a conclusão. Promessas condicionais, né? O segundo livro das Crônicas, no capítulo 7, versículo 14, uma passagem bastante conhecida. Antes, no capítulo 6, aqui, essa é uma fala do rei Salomão, quando ele está ali fazendo a inauguração do templo, que tivera a intenção, seu pai Davi, de construir um templo, porque ele olha a Arca da Aliança ali debaixo de uma tenda e ele diz: mas eu moro num palácio feito de cedro, de madeira do Líbano, muito bonito, e a Arca da Aliança está debaixo de uma tenda, eu vou construir um templo. E o Senhor disse: não, Davi, tu não construirás um templo, o teu filho que nascer do teu lombo, dos teus lombos, esse construirá o templo. E aí Salomão ali constrói o templo, e ele muito alegre, porque essa promessa que Deus fizera a Davi está se cumprindo nele. E diz ali a passagem no livro das Crônicas que ele matou 22 mil bois, 120 mil ovelhas, uma festa de 7 dias, e ele ali alegre, espírito, alma e corpo regozijantes de Salomão, festejando ao Senhor pela construção do templo. E ele começa na sua oração rogar ao Senhor, pedindo que, ó Deus, este lugar é um lugar de adoração, é um lugar onde está reinando. Ele pegou a Arca da Aliança, colocou lá no templo, né, lá no lugar santo dos santos. A história você sabe, né? As repartições do templo, o átrio, o lugar santo e o lugar santo dos santos, separado por uma cortina. E essa história você sabe que quando já no outro templo, no segundo templo, o templo de Zorobabel, porque o de Salomão foi destruído, o de Zorobabel foi reconstruído já agora de pedras. É onde cumpre aquela profecia que diz: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Que muitos, estou aqui abrindo um parênteses, muitos erradamente, até mesmo quando vai se construir ou se reformar uma construção de uma congregação, aí diz assim: olha, a glória da segunda casa será maior que o da primeira. Nada a ver. O que se explica sobre essa passagem é que a glória da primeira casa, que era feita de ouro, de madeiras de leis, né, com muito ouro, muita prata, muita riqueza, e a da segunda casa era maior do que a da primeira. Agora a segunda casa, feita de pedra, com mais simplicidade, seria maior. Por quê? Porque se na primeira casa a glória estava lá no lugar santo dos santos,
Na segunda casa seria maior porque o próprio Deus entraria nela quando Jesus entrou no templo lá em Jerusalém naquela data. Por isso se tornou maior do que o da primeira. E muita gente não tem uma explicação sobre isso e acaba se embaraçando nessa passagem. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E esse templo também foi destruído e não há mais templo em Jerusalém. Fecha-se o parênteses. Então, o Salomão, ele estava ali alegre, regozijante da sua dedicação à construção de uma casa para o Senhor. E ele começa agora a clamar ao Senhor, dizer: ó Senhor, esta casa é para a tua adoração, para alguém vir e adorar a ti na beleza da tua santidade. Quando alguém pecar, Senhor, e que o Senhor punir, e a pessoa arrependida vier a este templo invocar ao Senhor arrependido, o Senhor perdoa seu pecado, Senhor. Se alguém estiver longe, mesmo longe, Senhor, e alguém pecar contra ti, olha só, a intenção de Salomão é que ele diz assim: porque não há quem não peque. Então, se alguém pecasse, iria ao templo ali, no lugar santo, e invocar ao Senhor, rogar perdão pelo seu pecado. Se alguém estivesse longe, que pecasse, e quando fosse punido, que o Senhor, que ele se voltasse e estendesse as mãos para a direção de Jerusalém, principalmente para a direção do templo, e o Senhor perdoasse o seu pecado. E depois de fazer aquela oração, aquela súplica ao Senhor, aquele templo se encheu da glória de Deus. Se encheu ali de fumaça da glória de Deus, aquele aroma suave que nem os sacerdotes podiam entrar. De tamanha foi a glória de Deus que envolveu, que encheu o templo, aquela casa de oração. Hoje os templos, né, a maioria deles estão profanados, ou se constrói templos faraônicos que Deus nem ali entra. Tem templo que Deus não entra. Na verdade, eu não vou entrar nesse detalhe de templo, até porque templo somos nós. Ali é apenas uma casa de oração, onde se tributa culto ao Senhor. Então ali, o Salomão invocando ao Senhor, aquela casa se enche da glória de Deus. E o Senhor responde a Salomão no versículo 14 do capítulo 7 do segundo livro das Crônicas, que eu quero ler para você. Diz assim: depois que Salomão orou e o Senhor respondeu, através da sua presença física mesmo ali na glória, ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, essa é a primeira promessa condicional. Veja que há uma preposição se. Você viu que eu falei das promessas incondicionais dos que já aconteceram e que acontecerão. Esta primeira promessa condicional, se o meu povo, porque Salomão orou, rogou, intercedeu, implorou e o Senhor atendeu. Só que ele colocou uma condição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Onde? No templo construído por Salomão. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele perpetuamente. Olha a promessa do Senhor, era para estar perpetuamente. Nele estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, no caso Salomão, né? Se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino
conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará homem que governe em Israel. Outra condição, se porém vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então arrancarei a Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença este templo, que consagrei ao meu nome. Farei com que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todos os povos. E deste templo, que é tão exaltado, qualquer que passar por ele se espantará e perguntará: por que fez o Senhor assim com esta terra e com este templo? E lhe responderão: porque abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Olha só, aquele templo em que o Senhor estava ali adentrado, ele disse que destruiria se caso Salomão se desviasse dos caminhos dele. E o que aconteceu? Salomão se desviou dos caminhos dele e o templo foi destruído. Depois foi reconstruído, como eu disse, por Zorobabel, não mais um templo de luxo, mas um templo de pedras. E o Senhor entrou nele, e a glória da segunda casa se tornou maior que a primeira, mas esta também foi destruída. E hoje também os templos estão profanados, muitos deles em que o Senhor se apresentou, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esta é outra confusão que muitas pessoas fazem. Deus não habita, Deus aqui templo não precisa, porque Deus não habita em templo feito por mãos. Claro, ele não habita, ele se apresenta para ser adorado, cultuado. Ele não habita. Quando a gente chega lá, ele chega junto. Quando a gente sai após o culto, ele sai também, ele não fica lá. E erradamente alguém até canta, né? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Sabe por quê? Porque você chegou atrasado para a hora do culto. Por isso que ele já estava lá, tinha alguém cultuando. Essa é uma brincadeira, para que você não chegue mais atrasado no horário do culto. Quando a gente chega à casa de oração, o Senhor chega conosco, ele habita em nós, nós somos o templo. Quando a gente sai da casa de oração, após o culto, ele sai também, ele não fica lá. Ele não resiste, mas tem muitos templos, muitas casas que Deus não chega lá, porque está profanada. Principalmente agora, neste tempo de eleição, de política partidária, em que os púlpitos estão entregues e alguém diz: este povo é teu, esta igreja é tua, toma conta, é tua. Aí o Espírito Santo não está lá, porque não é dele, é do candidato que o líder principal entregou. E assim vai, os púlpitos profanados, as casas de oração profanadas, muitas delas, né? Feliz daquele pastor que ainda preserva a casa de oração para tributação somente, exclusiva adoração ao Eterno Todo-Poderoso. E as promessas condicionais. Romanos 8, versículo 1, o apóstolo Paulo está dizendo que, portanto, agora nenhuma condenação há. Uma vez todos são pecadores, quando se achega a Deus, através do sacrifício vicário da cruz, é perdoado o pecado e nenhuma condenação há, mas há uma condição: para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há nenhuma condenação. Não é porque faz parte de uma denominação, de uma igreja organização, não. Tem que fazer parte da igreja organismo vivo, a igreja de Cristo. Não é porque faz parte de uma placa de uma igreja que tem um cartão de membro de uma igreja, e não, a condenação é para os que estão em Cristo, os que vivem em Cristo, porque os que obedecem os mandamentos de Cristo, os que vivem a lei de Cristo, para esses não há condenação, porque eles estão em Cristo Jesus, eles não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Em João capítulo 3, versículo 8, o Senhor Jesus vai dizer: o vento sopra onde quer e ouve a sua voz, contudo não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito.
Então toda pessoa nascida do Espírito, ele não se governa, é o Espírito Santo que o direciona. Então para essa pessoa não há nenhuma condenação. Veja que a colocação não é futurística, é no presente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se a pessoa morrer agora, ou se Jesus voltar a arrebatar a igreja, então se estiver em Cristo, não vivendo os desejos da carne, mas sim os desejos do Espírito de Deus, não haverá condenação alguma para essa pessoa. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você confessar com a tua boca que Jesus ressuscitou dentre os mortos, se tu creres no teu coração, porque com o coração é que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação, então você será salvo. Esta é a promessa condicional. Hebreus capítulo 10, versículo 22, está dizendo: cheguemos-nos com verdadeiro coração em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que fez a promessa. Então nós temos que chegar a Deus com um verdadeiro coração, não é aquele coração falso, uma fé fingida, não, é uma fé verdadeira, é uma crença. E na promessa do Senhor que Ele vai nos buscar, quando nós chegamos com um verdadeiro coração, na plena certeza da fé, não é com a dúvida, é com a convicção. E todo aquele que tem a convicção, ele não se envolve com as coisas terreais. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Talvez você está pegando essa mensagem. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E finalizando, Apocalipse capítulo 3, versículo 12, mais uma promessa condicional. Ao que vencer, farei coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Olha só a promessa. É o que vencer. Então, quando nós entramos na fileira deste exército e somos soldados de Jesus, então nós não podemos nos embaraçar com coisas desta vida e nós temos que lutar, não é nos acomodar. Então nós lutamos diariamente contra a carne, contra o diabo, contra o mundanismo, o secularismo. Então nós lutamos para vencer, é o que vencer. E nós recebemos de Jesus o conselho: entrai pela porta estreita. E uma vez vencendo, nós vamos alcançar as promessas. Ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido. Ao que vencer, receberá uma pedrinha branca e também o novo nome. Ao que vencer. Esta é a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, condicional. Então nós temos que nos esforçar para que nós sejamos alcançados por essas promessas. Amém? Que Deus nos abençoe e até domingo, nesta primeira lição abençoada. Ore pelo teu professor, pela tua professora, tá certo? Para que ore pelo teu pastor, o teu superintendente. Ore também por nós, para que o Senhor nos dê sabedoria ao abrir a boca para falar da sua palavra. Nós temos um embate muito grande com o inimigo, porque nós pregamos a verdade e ele não gosta, né? Ele não é da verdade, e às vezes nós sofremos embates, perseguições, lutas, mas eu rogo pelas vossas orações e que o Senhor nos continue dando força para irmos avante até o dia do cumprimento das promessas do Senhor em nossa vida. Que Deus continue nos abençoando em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém.